Os Estados Unidos consomem cerca de 27 mil toneladas por ano de terras raras, mas ainda dependem de importações para atender boa parte dessa demanda. Do outro lado, a China produz em escala muito maior e domina o processamento desses minerais estratégicos. O Brasil aparece como um potencial fornecedor com grandes reservas, mas produção ainda limitada. E é para entender se o país realmente pode, nesse momento, de fato ajudar a suprir essa demanda global, que a gente conversa agora aqui com o nosso professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente da CNN, que já está aqui para poder explicar um pouco mais para a gente sobre esse baita consumo, né, professor? Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Vamos entender, antes de mais nada, professor, qual que é o tamanho dessa produção, dos Estados Unidos e como que isso se compara, inclusive, à China? Porque não basta só produzir, e aí eu acho que mora uma preocupação importante, né, professor? Exatamente, é uma preocupação grande do governo americano, porque as reservas dos Estados Unidos, elas não são, são muito baixas quando comparadas às reservas, por exemplo, da China e até mesmo do Brasil. Nós temos uma arte que ajuda a entender melhor essas quantidades. As reservas da China são estimadas em 44 milhões de toneladas de terras raras. Nos Estados Unidos é 1,9 milhão, quer dizer, muito abaixo. E no Brasil é estimado em 21 milhões de toneladas, ou seja, cerca da metade da reserva chinesa, embora esse número seja passível de revisão. Há quem diga que, na verdade, as nossas reservas são de 11 milhões, mesmo assim, um valor considerável. Em termos de produção, a China produz 270 mil toneladas por ano, os Estados Unidos 51 mil, apesar dessa reserva baixa, e o Brasil 2 mil toneladas. Ou seja, o Brasil, em função das reservas, sejam elas de 21 milhões ou de 11 milhões, tem um potencial muito grande de participação no mercado internacional, nessa cadeia de valores e ser um dos grandes supridores da demanda americana, né? É importante para os Estados Unidos que tenha essa diversidade de fornecedores, porque hoje isso está concentrado o mercado internacional está muito concentrado na China e há essa questão geopolítica entre Estados Unidos e China. Então é importante ele conseguir uma independência, não em termos de reserva, que isso a geologia não muda, mas pelo menos contar com uma série de fornecedores e o Brasil potencialmente pode ser um deles. Pois é, professor, mas aí a gente teria capacidade realmente de suprir isso de uma maneira que seja interessante e ágil, porque quando a gente fala de uma produção, isso envolve uma questão ambiental, porque não é tão simples assim a extração, e todo o processamento desses minerais, algo que a China especializou-se durante muito tempo. E a gente também tem as questões das leis ambientais um pouco mais restritas, por exemplo, do que a China. Então, nas condições atuais hoje, o Brasil conseguiria atender essa demanda americana? Então, em relação à China, ela tem esse protagonismo porque há décadas ela percebeu que esses minerais seriam extremamente importantes dentro de um processo de transição energética, de eletrificação de frota, de novas tecnologias de comunicação. Então, ela investiu muito na capacitação de pessoal e desenvolvimento de tecnologia. Era muito frequente em congressos no exterior encontrar delegações chinesas, não uma, às vezes duas ou três, inclusive delegações que não se conheciam, de diferentes universidades. A gente percebia isso, quer dizer, existe um movimento muito grande já há vários anos de capacitação da mão de obra, não só da mão de obra mais operacional, mas também daquela mão de obra estratégica. Então, isso foi algo desenvolvido ao longo de vários anos e é uma coisa que falta no Brasil, porque a gente precisa de um investimento na capacitação tecnológica, não só para a exploração, isso a gente tem capacidade, mas para uma agregação de valor. Então, nós temos reservas muito boas, sejam elas 21 ou 11 milhões, eu fecho aqui com 21, mas o que nos falta é exatamente uma capacidade de transformar esses minérios em algo que tenha um maior valor agregado e possa participar mais ativamente nessas cadeias internacionais, essas grandes cadeias internacionais. E aí entra um outro assunto importante, que é a votação da PL dos minerais críticos. Foi adiada para hoje, quero saber se a gente vai ter realmente algum avanço, professor, porque disso também pode depender muito da gente conseguir destravar esse valor agregado para essa produção.
discussão? Então, a expectativa do governo é que isso seja aprovado na Câmara dos Deputados hoje, até porque, como o presidente Lula está indo conversar com o presidente Trump, seria interessante ele ter essa carta na manga e falar assim, não, a gente já tem uma política que está sendo delineada. Entretanto, as mineradoras pediram para que essa votação fosse adiada e eu não tenho certeza se isso vai acontecer ainda hoje, porque há um ponto crítico na visão delas, que é a criação de um comitê interministerial para supervisionar todo esse setor de exploração e beneficiamento de terras raras no Brasil. Então, mesmo a aquisição de empresas brasileiras por empresas estrangeiras teria que passar pelo aval desse comitê. E as mineradoras entendem que isso é uma forma de estatização. Existia até o pleito de alguns parlamentares da criação da chamada Terrabras, que seria uma estatal para dominar o setor de terras raras no Brasil. Né, verificaram que isso não seria passível, né, de aprovação com facilidade no Congresso e as mineradoras entendem que a criação desse comitê ele pode interferir no recebimento de novos investimentos, porque não seria uma política de Estado, mas seria uma política de governo e porque são vários ministérios nomeados pelo presidente que tiver em exercício. E governo pode mudar a cada 4 anos. Então, isso, na visão delas, cria uma instabilidade para a atração de investimentos estrangeiros aqui no país. Então, é algo que está em negociação ainda na Câmara dos Deputados e depois segue para o Senado. Perfeito, professor Pedro Cortes, que sempre também traz essas análises aqui ao vivo e também lá no blog dele, no site da CNN Brasil, né, professor? Agradeço você ter lembrado. Está aqui então, ó, Brasil possui terras raras, mas falta estratégia, análise que o professor traz aqui no blog dele, né, professor? Agradeço. Está lá ao vivo, então, para poder vocês acompanharem. Professor Pedro Cortes, obrigada, sempre bom ter-te aqui no nosso estúdio. Obrigada. Bom dia.